Como prometido, esse vídeo vai te ensinar como escolher as suas próprias ações. Depois que terminar esse vídeo, você vai poder até ensinar as pessoas como escolher esses ativos. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber escolher exatamente que ativo que você vai comprar, que ativo que você vai seguir na sua estratégia. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Nesse vídeo eu vou te mostrar cada indicador que você deve levar em conta na sua análise das suas ações. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso vai fortalecer o meu canal e vai fazer com que atinja cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas tenham educação financeira nesse país. Antes de tudo, o que eu mais aconselho vocês é em investir em setores que vocês entendem, que no mínimo vocês sabem o mínimo possível desse setor. No meu caso, eu invisto no setor bancário, no setor de energia elétrica, no setor de saúde, seguro, saneamento e telecomunicações. Escolhido o setor, eu vou te explicar cada indicador que você deve levar em conta na sua análise. Antes de tudo, eu quero te falar dois sites que você pode usar para utilizar nessa análise dos seus indicadores e nessa análise das suas ações, que são o Status Invest e o Fundamentos. Ambos os sites são bem completos, bem bons. O Status Invest tem algumas coisas que o Fundamentos não tem, mas os dois servem para fazer uma análise completíssima das suas ações para você fazer essa compra dos ativos. E o link desses dois sites vão estar na descrição, é só acessar ali, que vai direto para a página e é só pesquisar o ativo que você quer fazer a análise. Outra coisa, nenhum desses indicadores que eu vou mostrar deve ser usado isoladamente. Todos eles têm que ser usados em conjuntos um do outro, para que aí sim você faça uma análise completa de todos os números da empresa. Porque dificilmente um indicador vai abranger toda e completamente a empresa. Para começar, eu vou falar sobre os indicadores de valuation. O primeiro deles é o PL, que indica quantos investidores estão dispostos a pagar pelos lucros da empresa. Em resumo, é usado para avaliar o preço justo de um ativo. Por exemplo, se a empresa tem um PL de 15, quer dizer que os investidores estão dispostos a pagar 15 vezes o lucro dessa empresa. Nos últimos 12 meses, geralmente é feita essa análise. Mas como se calcula o PL? Você pega o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Lembrando que você não precisa ficar fazendo todos esses cálculos que eu vou mostrar aqui, é somente a título de curiosidade, porque você vai ganhar de mão beijada ali naqueles dois sites que eu te mostrei. Um outro exemplo que eu posso dar é que se o preço da ação é R$20, por exemplo, e o lucro por ação é R$10, 20 dividido por 10 é 2, ou seja, a empresa tem um PL de 2 e os investidores estão dispostos a pagar 2 vezes o lucro dessa empresa. Nesse caso do PL, quanto menor, melhor. Segundo é o Dividend Yield, que nesse caso, quanto maior, melhor. É um dos indicadores mais famosos de valuation que tem e indica basicamente quanto que a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses. Geralmente é feito esse cálculo nos últimos 12 meses. E esse cálculo é feito em percentual e em relação ao preço da cota das ações. Para quem busca viver de renda, é um ótimo indicador para se olhar. Lembrando que não só ele isoladamente, e sim junto com outros. Como calcular ele? Pegar os dividendos pagos durante o período, geralmente nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Exemplo, se nos últimos 12 meses uma ação pagou R$100 de proventos, e cada ação tem um preço cotado a R$50, 100 dividido por 50, o resultado é 2. Então o dividend yield desse ativo é 2% ao ano. Terceiro indicador de valuation é preço sobre valor patrimonial. O ideal nesse indicador é levar em conta os ativos que têm esse indicador menores do que 1, porque mostra que a empresa está descontada. E para ilustrar melhor, eu vou te dar um exemplo prático disso. Vamos supor que o preço de uma ação é R$30 e o valor patrimonial dessa ação é 40. Para calcular o preço sobre valor patrimonial, o nome já diz, é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial dela. 30 dividido por 40 é 0,75. Nesse caso, é menor que 1, seria teoricamente uma boa compra. Tem que olhar outros indicadores, mas teoricamente seria uma boa compra. Isso mostra que a empresa está descontada em 25% sobre o valor patrimonial dela. Da mesma forma que se esse indicador desse 0,8, por exemplo, a empresa estaria descontada em 20%. Por isso que o ideal é comprar ativos com esse indicador menor do que 1, porque isso significa que a empresa está descontada. Se tiver igual a 1, quer dizer que é exatamente igual ao patrimônio líquido que essa empresa tem, e se for maior do que 1, quer dizer que a empresa está cara. Olhando os indicadores de valuation, vamos para os indicadores de endividamento para entender as dívidas da empresa. Até porque ninguém quer comprar um ativo
em que está totalmente endividado, né? Por isso que é importante olhar esses indicadores. O primeiro deles é a dívida líquida por patrimônio líquido. O ideal é comprar ações que têm esse indicador menor do que 100%. Esse indicador mostra se o patrimônio líquido da empresa dá conta de pagar as dívidas da empresa em caso de falência. Um exemplo é, se esse indicador tiver maior do que 100%, quer dizer que o patrimônio líquido não é o suficiente para pagar todas as dívidas que a empresa tem. No caso, por exemplo, de uma empresa que tem um patrimônio líquido de 100 milhões de reais e dívidas em 1 bilhão. O patrimônio líquido não dá conta de pagar todas essas dívidas. Então, nesse caso, a dívida líquida por patrimônio líquido seria muito maior do que 100%. Esse aqui é um dos indicadores que exclui a minha compra de um ativo. Se esse indicador for maior do que 100%, eu não compro o ativo, eu deixo de comprar e paro de analisar ele. Para calcular, como o nome já diz, é só pegar a dívida líquida que a empresa tem dividido pelo patrimônio líquido. Segundo, é a dívida líquida por EBIT. Nesse caso, quanto menor, melhor. Assim como o anterior, indica o grau de endividamento da companhia, da empresa. Então eu não vou entrar exatamente no que consiste esse indicador, mas é importante também saber como calcular esse indicador. Que nesse caso é só pegar a dívida líquida dividido pelos lucros antes de abater os impostos. E o terceiro seria a liquidez corrente. Nesse caso, quanto maior, melhor. Nesse caso, mede a capacidade de uma empresa quitar suas dívidas no curto prazo. Por isso que é super importante isso. Se a empresa consegue pagar as dívidas do curto prazo, ela tem um fôlego ali para pagar as dívidas de médio e longo prazo. Então, por isso que quanto maior liquidez corrente a empresa tiver, melhor, porque indica maior capacidade de pagar as dívidas de curto prazo. Como calcular? É basicamente pegar o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que são o ativo de curto prazo e o passivo de curto prazo, no balanço patrimonial de uma empresa. Esses dois conceitos são dois conceitos de contabilidade, mas, em resumo, o ativo circulante é o capital líquido que a empresa tem, e já o passivo circulante são as obrigações, as dívidas que a empresa tem no curto prazo. Agora os indicadores de eficiência, para ver quanto de rentabilidade a empresa está dando e se está dando rentabilidade. Em primeiro lugar, a margem bruta, que nesse caso, quanto maior, melhor. Esse indicador mede quanto a empresa tem de lucro bruto na venda dos seus produtos ou serviços, enfim. E é calculado pegando o lucro bruto dividindo pela receita líquida. Em segundo, é a margem líquida, ou margem lucro, algumas pessoas chamam. Da mesma forma, quanto maior, melhor. E assim como é o anterior, é basicamente o mesmo nome, só que nesse caso, é quanto a empresa tem de lucro líquido na venda de seus produtos ou serviços. É calculado pegando o lucro líquido dividido pela receita líquida. Agora sim, de fato, sobre indicadores de eficiência, de rentabilidade, que pode-se dizer que é muito parecido. O primeiro deles é o ROI, que quanto maior, melhor. É um indicador que mostra se os investimentos da empresa estão dando retorno em relação ao seu patrimônio líquido. Inclusive, o nome desse indicador é Return on Equity e, para português, ficaria retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI é calculado pegando o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O segundo indicador de rentabilidade é o ROA. Nesse caso também, quanto maior, melhor. Da mesma forma que o anterior, indica se a empresa está fazendo uma boa gestão de seus recursos, só que não em relação ao patrimônio líquido como era o ROI, e sim, nesse caso do ROA, em relação aos ativos. Nesse caso, para calcular, pega o lucro líquido e divide pelo ativo total. O terceiro indicador é o ROIC. Também, quanto maior, melhor. Ele informa quanto a empresa consegue gerar de dinheiro em relação ao capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas. De forma objetiva, quer dizer também se a empresa está fazendo uma boa gestão do patrimônio que está nas suas mãos. Nesse caso do ROI, que é um pouco mais complicado, que você pega o EBIT menos os impostos, dividido pelo patrimônio líquido mais o endividamento. E aí você tem o ROIC. Indo agora para indicadores de crescimento, que é para ver quanto que a empresa está crescendo em certas áreas dela. O primeiro deles é o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, geralmente é calculado isso. Nesse caso também, quanto maior, melhor. Esse CAGR quer dizer Compound Annual Growth Rate, que é a taxa de retorno dos lucros da empresa. Tem o CAGR do EBIT, CAGR das receitas, pode-se dizer. Nesse caso também, quanto maior, melhor. E é a taxa de retorno das receitas da empresa. Por fim, mas não menos importantes, a gente pode olhar para os sócios majoritários dessa empresa e ver se eles estão envolvidos com corrupção. Eu gosto de ver isso, porque isso também é algo que exclui da minha análise algum ativo que os sócios foram envolvidos com corrupção. E nesse
Nesse caso, para descobrir quem são os sócios, no Status Invest você consegue ver ali os acionistas majoritários e é só pesquisar o nome da pessoa e botar corrupção do lado no Google que você vai achar alguma notícia, ou melhor, pode ser que ache alguma notícia dessa pessoa envolvida com corrupção. E lembrando, usa esses indicadores para comparar empresa por empresa. Você vai olhar algumas empresas do mesmo setor, comparar ela, olhar pelos indicadores e o que mais tiver resultado positivo é o ativo que você vai comprar. Mas lembre-se, compare com empresas do mesmo setor. Não vai comparar uma empresa do setor financeiro com uma empresa do setor de energia elétrica. Isso não faz nenhum sentido, porque o modo de contabilidade, de indicadores são diferentes para se mostrar. E muitas vezes um ROI de uma empresa de energia elétrica é bem diferente de um ROI bancário. Então, por isso, tem que analisar empresas do mesmo setor. É dessa forma, então, que você escolhe todos os tipos de ações que você busca na sua carteira. Deixa aqui nos comentários também se você quer que eu faça sobre algum outro tipo de ativo, sobre fundos imobiliários, ativos internacionais, enfim, ou se você quer que eu faça na prática, fazendo essa análise de algumas ações aí dos mesmos setores. Se inscreve no meu canal também e deixa o like, que vai fortalecer bastante aqui o meu canal e o público do meu canal para que ele cresça cada vez mais. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!